ele afirma ter visto o próprio diabo e ter conversado com ele. Quantas vezes a gente sente medo e desânimo em relação aos nossos sonhos, ao que nos aguarda no futuro? Parece que esses sentimentos surgem quando a gente lida com situações que dão errado, em que tudo dá errado, como se a gente tivesse fracassado numa missão e tivesse arruinado e não consegue subir para sair do fundo do poço. Acredite, isso não acontece somente contigo. Quase 100% da população sofre com as dores do fracasso e se apegam a essas dores, desistindo de tentar mais uma vez ou quantas vezes forem necessário. Napoleão Hill foi um cara que observou esse tipo de comportamento nas pessoas e decidiu fazer algo para mudar isso. Ele analisou a vida de 25 mil pessoas bem-sucedidas e escreveu um livro que ajuda as pessoas a superarem os seus obstáculos e alcançarem os seus objetivos. No vídeo de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre a vida desse grande escritor e a sua obra mais conhecida, Mais Esperto que o Diabo, essa aqui. Tenho certeza que depois de ver esse vídeo, tu vai se interessar por muitas outras obras desse grande autor. Afinal, suas reflexões são muito práticas e reais. Deixa teu Ei Copini, tô aqui e já se inscreve para acompanhar o próximo vídeo. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Napoleão Hill foi um escritor americano influente na área do desenvolvimento pessoal e financeiro. Nasceu no estado de Virgínia, em uma família pobre. Aos 10 anos de idade, perdeu a sua mãe, e esse acontecimento fez com que ele se rebelasse com a vida. Depois da morte de sua mãe, seu pai conheceu outra mulher, casando-se meses depois. A madrasta de Hill foi imprescindível para que ele começasse a se tornar um homem esperto e despertasse o seu interesse pela vida e crescimento pessoal. Engraçado como até as perdas mais difíceis parecem ser propositais. Sua madrasta uma vez disse: "Você pode ser o pior homem que existe se quiser, mas isso não é algo grave. Talvez você seja a pessoa mais esperta do mundo e não sabe como usar sua inteligência." Essas palavras influenciaram que ele começasse a escrever e organizar essa sabedoria. Aos 13 anos, lançou seu primeiro jornal, com reflexões, e começou a traçar um caminho e foi caminhando rumo ao sucesso, chegando a ser assessor do presidente Roosevelt e auxiliando na época do boom econômico que afetou o mundo, quebra da Bolsa de Nova York. Escreveu inúmeros livros, como A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece e As 16 Leis do Sucesso. Napoleão pegou todo o sucesso e reconhecimento que estava tendo e transformou em um bem maior. Hoje, em especial, veremos mais sobre a sua obra Mais Esperto que o Diabo, que gerou muita polêmica na época em que foi lançado. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Essa obra começa com Napoleão fazendo uma contextualização da sua vida para que depois o leitor entenda o que vai acontecer nessa entrevista com o diabo. O trabalho de Hill começa em 1908, quando ele decide entrar na faculdade de Direito e se manter vendendo seus livros e textos. Como desde a pré-adolescência tinha experiência com entrevistas, sua ideia era escrever um compilado de informações sobre a vida de homens e mulheres de sucesso daquela época. Em uma dessas entrevistas com pessoas famosas, ele teve uma conversa com um dos homens mais ricos do mundo da época, Andrew Carnegie. Quando Hill disse a Carnegie que tinha em mente entrevistar pessoas de sucesso, Carnegie sugeriu que ele fizesse o oposto, que além das pessoas de sucesso, que entrevistasse também as pessoas fracassadas, as pessoas que fracassaram na vida, e saber o porquê disso. E assim, definir os princípios da realização pessoal. E assim Napoleão Hill fez. Demorou mais de 25 anos entrevistando inúmeras pessoas. Contudo, não conseguia colocar aquilo que havia aprendido na prática e vivia um momento de muita dificuldade na vida. Nesse ponto da sua entrevista, onde estava decepcionado com tantos anos de estudo para não ter uma solução prática, começou a receber alguns sinais e ouviu uma voz dentro de si
que acabava o guiando para soluções. Essa voz fez com que ele vivesse uma experiência inusitada e assim publicasse a sua maior obra. A mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos. Napoleão percebeu que essa voz que estava guiando sua mente nada mais era do que o seu sexto sentido, uma força que ele não era capaz de explicar, pois tem uma causa primária distinta. Por meio dessa força, ele é guiado até um quarto luxuoso de hotel, onde se encontra com o diabo. Nem mesmo Napoleão consegue descrever como foi essa experiência. Ele afirma ter visto o próprio diabo e ter conversado com ele. E no livro ele não deixa claro se isso realmente aconteceu ou se é tipo uma fábula. Nessa entrevista, o diabo é a representação do sucesso, especificamente do sucesso que as pessoas não conseguem alcançar. E ele controla 98% da população mundial, alienando suas mentes e cultivando o fracasso e o medo. Aliás, ensina que é desta forma que uma pessoa fica alienada. O diabo afirma plantar sementes negativas na cabeça das pessoas, despertando o medo e cultivando a ideia do fracasso. Segundo o diabo, ele aliena as pessoas de diversas formas, e a principal é através do medo. O medo relacionado ao futuro, ou seja, ao desconhecido, medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da velhice e da morte, que são todos os principais medos do ser humano. Hill questiona o diabo por que pouquíssimas pessoas são ricas e realizadas e a maioria é pobre. E o diabo responde que o pensamento relacionado à pobreza funciona igual a uma doença. É muito contagioso. Os ricos não fazem parte desse grupo de alienados porque sabem muito bem o que eles querem e estão dispostos e determinados a conseguir. No livro é revelado que a maioria das pessoas não alcançam o sucesso por causa dessa alienação. Um homem alienado é aquele que não tem autoconfiança e por mais esforçado que seja, não vai conseguir nada porque está alienado, mesmo que haja sobre isso. Esse tipo de pessoa não tem nenhum entusiasmo, não tem iniciativa para começar algo e quando começa não consegue continuar. Um homem alienado precisa de alguém dando prazos, ordens, regras. O alienado tem muitas opiniões dentro de si, mas sem nenhum conhecimento sobre elas, nenhum conhecimento que ele consiga usar na prática. Já o homem não alienado, aquele que está sempre engajado em fazer algo definido através de um plano muito bem organizado, o qual também é definido, ele tem um objetivo maior na sua vida, no qual está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos também, todos levando a um propósito comum. Esse livro tem muitas lições, e a principal que estamos vendo é sobre o segredo do sucesso, um termo que eles gostavam muito de usar naquela época. Para ter sucesso, é preciso não estar alienado, não se deixar levar pelo mundo, estar no mundo, mas não fazer parte dele. Para não ser alienado, tome suas próprias decisões, siga suas regras e faça o que ninguém está fazendo. Não espere por ordens, seja o total dono da tua mente e utilize ela para alcançar teus objetivos. Toma muito cuidado com a tua saúde, tenha momentos sozinho para clarear e organizar as tuas ideias, procure entender os teus medos e depois se livrar deles, tenha um propósito muito bem definido e lute por ele. O que a mente pode conceber e acreditar, pode ser alcançada. A mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes. Esse foi o vídeo de hoje. Recomendo que leia essa obra e as demais obras do Napoleão Hill, pois todas têm muito a ensinar. Deixa teu eicopínito aqui, tua opinião aqui embaixo, deixa um like, ativa a notificação e tudo mais. Até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora é a hora de deixar um eicopínito aqui. Todos nós temos aspirações e ninguém quer viver uma vida medíocre. Alguns querem ter a oportunidade de acelerar uma Lamborghini. Outros querem ter a liberdade de viajar para onde quiserem, enquanto administram um negócio que rende no automático. Sucesso para alguns significa dinheiro, poder e admiração, enquanto que para outros significa viver bons momentos com a sua família. Independente do significado de sucesso para ti, isso se constrói com a mentalidade correta. Uma mentalidade blindada. Ao mesmo tempo em que a vida exige fúria por estarmos numa batalha, também exige paciência e a estratégia de um jogo de xadrez. Independente de quem você seja, da tua classe social ou da tua idade, todos nós temos o poder de nos reinventarmos e com isso nos tornarmos pessoas mais fortes e mais grandiosas.
E nada na nossa vida nos faz se sentir mais vivo do que a sensação de crescimento. E toda mudança começa com uma simples escolha. Aquilo fez eu ter um desenvolvimento gigantesco. Eu hoje sou outra pessoa, tenho uns objetivos claros dentro de mim, de onde eu quero chegar. Eu sonho de ter um estilo de vida melhor, eu consegui desenvolver bem mais as coisas minhas.